Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Hoje a Igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Vamos fazê-lo através da oração deste dia, oração do hino do ofício de leitura. Oremos. Eterno Autor dos anjos imortais, Senhor dos céus e das terras e dos mares, que tudo governais e a tudo dais as vossas mãos tutelares. Se espíritos rebeldes contra vós, por misterioso orgulho singular, vieram sofrer horror atroz de não poder amar. Outros, com São Miguel à sua frente, permaneceram fiéis ao vosso amor e vos louvam no céu eternamente, cantando-vos, Senhor. São esses como vossos mensageiros, ao serviço das almas sempre atentos, os nossos invisíveis companheiros de todos os momentos. Com eles, em gloriosas legiões, asas de paz por sobre a vida humana, erguem-se em coro os nossos corações. Hosana, a Deus, Hosana. Caro irmão e cara irmã, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho deste dia, caro irmão e cara irmã, é extraído de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, e depois lemos o versículo 10. Naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou o menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. Quem receber um menino como este, em meu nome, é a mim que recebe. Livrai-vos de desprezar um só destes pequeninos, pois digo-vos que os seus anjos nos céus veem constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caro irmão e cara irmã, hoje celebramos os santos anjos da guarda e permitam descortinar aqui o catecismo da Igreja Católica, naturalmente fundamentado na palavra de Deus que temos, e posso também fazer citações, mas quero fazer uma catequese à luz daquilo que o catecismo nos diz. Em primeiro lugar, o catecismo coloca uma questão pertinente: quem são os anjos da guarda? E isso encontramos esta pergunta formulada no número 329 do Catecismo da Igreja Católica. Tenho esta edição do Catecismo, podeis ver, e a pergunta que o Catecismo nos coloca é: quem são os anjos da guarda? Mas no ponto 1, 328, traz como tema o título Os Anjos. E diz-nos o seguinte: a existência dos anjos, uma verdade de fé. Portanto, aqui está logo uma premissa importante a esclarecer. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Um cristão católico deve necessariamente acreditar que existem anjos, que é uma verdade de fé. É um dogma, é algo irrefutável. É uma verdade que deve ser acolhida no coração, mesmo quando nós não compreendemos de maneira exaustiva, ou seja, de maneira plena.
que a revelação é progressiva. Temos este estado da história humana, vamos compreendendo. Às vezes recuamos na interpretação, outras vezes, com licença, avançamos, mas a verdade é que é progressivo. E diz o número 328, a existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Portanto, a crença católica, cristã, na existência do anjo da guarda, ou dos anjos da guarda, é atestada, é confirmada pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição é a transmissão do depósito da fé, né? Usando uma expressão teológica, de teologia fundamental. É através da tradição da Igreja que nós temos a Sagrada Escritura, porque a tradição foi esta transmissão da palavra de maneira oral, nos gestos, também nas atitudes, no modus vivendi, ou seja, na maneira como a Igreja sempre viveu a sua fé. É isso que nós chamamos de tradição, o depósito da fé. E, portanto, tanto a Sagrada Escritura como a tradição da Igreja declaram de maneira categórica que existem os anjos, esses seres que já teremos a oportunidade de descobrir quem são esses seres, segundo o Catecismo. Então, no número 329, o Catecismo dá-nos uma resposta. Quem são os anjos? E o Catecismo vai citar, então, Santo Agostinho. Quem é que podia ser Santo Agostinho? E Santo Agostinho nos diz o seguinte. Santo Agostinho diz a respeito dos anjos que o anjo é o nome de ofício, não de natureza. Ou seja, o ofício é a obra, ofício conhecemos esta palavra em língua portuguesa, não é? O ofício é a obra realizada, é um trabalho. Portanto, o nome anjo não é a natureza deste ser, mas é o ofício, ou seja, é o trabalho que ele desempenha. Então vamos ouvir o que é que Santo Agostinho nos diz, melhor do que eu. Desejas saber o nome da natureza? Ou seja, naturalmente este ser tem um nome. Qual é o nome? Espírito. Ou seja, no céu, na corte celeste, existem vários espíritos. Os querubins, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, os anjos, os arcanjos. Existem vários. Mas todos são seres espirituais. Mas o ofício realizado por esse ser espiritual dá-lhe então um nome, ou seja, pelo ofício que realiza recebe o nome de anjo. Ou seja, segundo a natureza é espírito. Segundo o ofício é anjo. Porque é espírito. O que faz é um anjo. Pelo que é um espírito. Aqui entra a questão ontológica, não é? Do ser. Se tomarmos a questão do ser, é um espírito. Se tomarmos a questão do fazer, é um anjo. Acho que assim está mais claro. Ou seja, ele é espírito, mas quando faz algo é um anjo. Ou seja, a palavra anjo, já sabemos o significado. Mas continuando, o Catecismo dos números 328 a 325 trata desta questão dos anjos. Mas como o tempo urge, quero apenas sublinhar aqui alguns aspectos importantes que eu apontei. Primeiro, os anjos são criaturas espirituais, né? São imortais. Os anjos são imortais. Ou seja, não morrem, não têm um corpo. Nós somos, o ser humano é constituído de corpo e alma. E a alma é uma realidade espiritual. O corpo é matéria, né? Portanto, nós temos esta duplicidade no sentido de termos esta dupla realidade. Mas os anjos são apenas espirituais, seres espirituais. Portanto, são imortais. Não têm um corpo físico. E mais, os anjos foram criados por Deus. Atenção, os anjos foram criados por Deus por amor. Deus criou-os por amor, assim como nós. Nós fomos criados por amor. E Deus criou tudo aquilo que existe por amor, não por outra razão. E, portanto, os anjos foram criados por amor para adorar o Senhor.
E então é importante percebermos isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, de maneira muito rápida, os anjos são mensageiros de Deus. Ou seja, a palavra anjo, ontem eu dizia, a palavra anjo significa, em grego diz angelos, né? E angelos significa enviado, portanto mensageiro. O anjo é enviado por Deus a desempenhar, a realizar uma determinada missão. E aqui entra então o terceiro ponto. Os anjos são servos e adoradores de Deus. Adoram o Senhor de maneira permanente, adoram o Senhor continuamente. Caro irmão e cara irmã, três realidades que nos ajudam a perceber quem são os anjos. Mas ao mesmo tempo percebemos qual é a missão do anjo. E aqui temos em relação a nós, ou seja, qual é a missão do anjo. O anjo tem a missão de proteger espiritualmente. Ele protege-nos espiritualmente. E segundo, o anjo guia-nos para o céu. Ou seja, e terceiro, o anjo é uma presença constante na nossa vida. E tudo isso podes descortinar aqui nessas páginas. O anjo na vida da igreja, por exemplo, aqui no número 334, aqui resulta que toda a vida da igreja beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santos. No mundo invisível, encontramos aqui tanta informação, mas o nosso tempo urge. Caro irmão e cara irmã, tu tens um anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda, a igreja tem um anjo da guarda, nós temos os nossos anjos da guarda. O Senhor permita que os nossos anjos estejam sempre ao nosso lado e que nós saibamos dialogar, tocar e entrar nesta relação com o nosso anjo da guarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.